Amém, graças a Deus. Obrigada, Jesus, por essa grande vitória. Estamos no nosso 5º jejum, isso é uma grande bênção. E vamos seguindo, sempre plantando em Deus, e a gente sabe que quem planta, colhe. E quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. O Senhor diz na sua palavra que Ele honra aqueles que o honram e que Ele tem prazer em se mostrar forte na vida de todo aquele que o teme. Deixa eu já ler que eu tenho 3 leituras interessantes e que acredito que são muito importantes. Aqui em Mateus 18, o 21 ao 35, é a primeira. Diz, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão e quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou. Ele simplesmente cancelou a dívida. Bom, você não me deve mais nada. E o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Uma quantia muito baixa, muito pequena, perto do que ele devia. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Bom, essa palavra é uma continuação da parte da manhã. Mais uma vez, o que eu tenho para algumas pessoas é que as misericórdias de Deus são a razão de não sermos consumidos. E nós precisamos, e algumas pessoas, ainda o orgulho não as deixam se curvarem, elas não se curvam. Mas elas pedem perdão a Deus e Deus perdoa, elas pedem misericórdia a Deus e Deus tem misericórdia, mas elas acham difícil demais perdoar as fraquezas de pessoas e ter misericórdia delas e compaixão delas e o que elas fizeram é demais, é tudo demais. Ela nunca se lembra o que ela faz ou o que ela já fez e que Deus sempre a perdoou. E talvez muitas outras situações em que Deus usou pessoas para ter misericórdia dela. Mas ela não procede da mesma maneira. Este homem tinha uma dívida alta e ele, quando pediu socorro, paciência, misericórdia, o seu senhor cancelou a dívida. Mas quando ele saiu, uma quantia bem menor que o outro devia a ele não só bateu, sufocou, como lançou na prisão. É o que muita gente faz.
Deus perdoa a vida dele, o abençoa, e por muito menos ele julga, ele ataca, ele critica, ele se afasta, ele evita a pessoa, ele não quer saber. Eu vou dizer uma coisa para quem realmente quer vencer. Escuta o que eu vou dizer. Eu também tive muitas dificuldades em relação à caminhada de amor. Muitas vezes, quando eu ouvia alguma mensagem sobre andar em amor, eu não me identificava aquilo. Ouvi hoje ainda uma nora dizer isso para mim, ela usou a palavra eu não me identificava, e é exatamente isso que normalmente acontece. Você não dá aquela atenção, você não se identifica, você não acha que é isso mesmo. São tantos pensamentos e enganos. Só que, se nós quisermos realmente andar em vitória, uma hora nós vamos ter que ceder para Deus. E quanto mais tempo se leva para ceder para Deus, mais você retarda vitórias. Esqueça. No grego, cristão quer dizer aquele que ama. Se você realmente é um cristão, você vai ter que aprender a andar em amor se quiser ter uma vida vitoriosa. Você pode rodar, você pode buscar 1000 coisas na sua vida, você pode se enganar com várias ilusões de que existe um caminho mais fácil, você pode arrumar aí no mercado evangélico várias opções que vão dar a você um caminho mais fácil, uma porta larga. Faça isso, você recebe isso, e tudo vai ficar bem. Só se a palavra de Deus não for de Deus. Essa é a verdade. Às vezes, algumas coisas até funcionam, Deus tem misericórdia de algumas pessoas por um tempo. Dependendo do lugar que ela está, até por ver a sinceridade dela. Pode até socorrê-la em alguma coisa, mas andar em vitória ela não vai. Enquanto ela não se submeter ao que diz a palavra ensina. Então, nós queremos ignorar que algumas coisas nós vamos poder passar. Não, eu passo essa, eu passo essa. Não há como passar. Então, não há como nós progredirmos e termos aquele ano espetacular. Aliás, não é apenas aquele ano, é uma vida espetacular. Não há como nós irmos além se nós queremos realmente essa vida prometida por Jesus, que nós encontramos nas Santas Escrituras. Nós vamos ter que entender que o amor é o caminho mais excelente de todos, disse Paulo. Esse é o caminho da excelência. Você pode fazer muitas coisas, mas se você fracassar nessa área, você não vai a lugar nenhum. Então, é inteligente que cada um entenda. Tem aquela pessoa que é insuportável para você, ou aquele acontecimento tal, e não sei o quê, que abre as barreiras, dê o primeiro passo, peça perdão, e assim, vamos parar também com essa oscilação. Eu recebo uma palavra, peço perdão hoje, e amanhã já estou brigando de novo. Acabei de receber uma palavra, deixa a contenda fora da sua vida. Bom, eu vou fazer isso, e agora saímos e consertamos as coisas. Daqui uma semana eu caio na mesma cilada de novo, porque é uma ofensa, porque eu não gosto disso, porque eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Há necessidade de uma mudança interna. Um dia, se realmente o que ainda está endurecido quiser desfrutar de tudo que está contido na palavra, vai ter que se submeter. O grande problema de muitos é exatamente esse. Ele precisa de Deus, ele se humilha, ele busca, ele faz, depois ele acha demais continuar dando prioridade a Deus. 2, ele está num momento de problema, de aflição, ele é capaz de se submeter e pedir perdão às pessoas e acertar, mas como a essência dele não mudou, em 2 tempos ele já está lá.
De novo, vendo defeitos, se incomodando com isso, cutucando aquilo, apontando o dedo, julgando, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. E aí ele pergunta por que a vida dele não vai. E ele é tão cego, a pessoa é tão cega que ela está igual Naamã, com lepra do alto da cabeça à planta dos pés, mas ainda está endurecida para a direção que recebeu do Eliseu. Ela acha humilhante demais descer nas águas do Jordão e mergulhar 7 vezes. E ela tem lepra do alto da cabeça à planta dos pés, ou seja, são tantos problemas, mas ela ainda se sente no direito de escolher o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer, o que ela vai se submeter, o que ela não vai se submeter. Então, a continuação da palavra da abertura. Quantas vezes tenho que perdoar? 7 vezes? 70 vezes 7. Quantas vezes forem necessárias, e Deus tem te perdoado, tem te abençoado, tem cuidado de você. Dê o primeiro passo, acerte as coisas e assim, mude a sua essência. Definitivamente mude o caráter. Estabeleça um padrão único de vida. Seja uma pessoa estável. Nós não vamos parar de sofrer ofensas na vida, enquanto vivermos seremos ofendidos, situações várias vão acontecer, e nós vamos ter que aprender a lidar com essas coisas, porque faz parte dessa jornada nesta terra. Uma outra muito interessante para um outro grupo, que está em Jonas 3, 5 a 10, que diz: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, se humilharam. Quando as notícias chegaram ao rei, ele se levantou do trono, ele era o rei. Mas ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se na cinza, que era um ato de arrependimento profundo. Então ele fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar alguma coisa, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos, olha o que o rei dirigiu. Clamem a Deus com força, deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Os ninivitas eram um povo que fazia parte do povo de um inimigo muito forte, que era a Síria. E esse inimigo havia judiado muitas vezes de Israel. E tanto que Jonas não queria ir lá pregar para eles, exatamente com a preocupação de que eles se arrependessem, uma possibilidade remota, e Deus os perdoasse. E foi exatamente isso que aconteceu. Inacreditavelmente. Então, houve uma onda de arrependimento geral. Eles eram muito agressivos, violentos, maus. Mas quando a palavra veio, todos se arrependeram. E se arrependeram de uma tal forma que é inacreditável. A onda de arrependimento foi geral. E quem deu o exemplo, o maior exemplo, foi o rei. E todos se curvaram diante de Deus, e Deus mudou aquela situação que já estava determinada. Então, o que nós entendemos aqui? Talvez há situações já determinadas na sua vida. Coisas que já não há como mudar. Mas Deus, quando uma pessoa realmente cede para Ele e se arrepende, porque mais uma vez, falamos de o que falamos essa semana, arrependimento. Quando uma pessoa se arrepende, aqui houve uma onda de arrependimento, todos se arrependeram.
não um, todos se arrependeram. E se prostraram, e se humilharam, e Deus mudou algo. Inacreditavelmente, tudo aquilo foi mudado, eles foram abençoados por Deus, e não destruídos. Então, talvez, tenha alguém aí, que algo já foi determinado para você. Mas com uma atitude dessa, sabe por quê? Que muitas vezes Deus não pode mudar coisas que já foram determinadas, porque não há arrependimento, não há conversão, não há um ato realmente de humildade. E é por isso que eu vejo tantas pessoas perdendo, porque muitas não se arrependem, elas não se arrependem das pessoas, do tipo de gente que elas têm sido, da mentalidade, das coisas que elas já fizeram. Algumas não são capazes nem de se arrepender do que elas fizeram, do que elas estão fazendo. Elas não conseguem enxergar que elas precisam se arrepender, que elas precisam se humilhar. Mas Deus está dizendo aqui, se pode ter algo aí, você já recebeu talvez uma notícia de que aquilo já foi determinado, é irrevogável, não pode ser mudado em alguma área. Mas se você der a Deus o que os ninivitas deram, Ele vai reverter isso para você. Ele vai mudar completamente essa situação. E ainda que você diga assim, eu já dei tudo a Deus. Normalmente os que dizem que já deram tudo a Deus, não deram. Não deram. Eu já dei, já confessei, já entreguei, já me lancei. E muitas vezes nós já encontramos essas mesmas pessoas que disseram isso, e que estavam lá retendo coisas, que estavam impedindo o fluir do poder de Deus na vida delas. E não adianta. É preciso um ato desse, de arrependimento profundo, de humildade, de humilhação, você se humilhar. E Deus, então, Ele reverte aquilo. Estava o quê? Determinado uma destruição, pois agora Ele não destruiu e abençoou aquele povo. Então, às vezes, está já determinado algo assim que vai ser devastador para a sua vida. Mas você se arrepende, você coloca a boca no pó, você confessa, você conserta, você repara coisas, você dá a Deus e você decide a sua vida em Deus ali. Deus não só reverte aquilo de forma inexplicável, como Ele reverteu para os ninivitas, como Ele ainda te recompensa com uma grande bênção. E é exatamente isso que Deus está falando. Começando pela parte do perdoar de coração. E um arrependimento verdadeiro, como foi. O exemplo de arrependimento é dos ninivitas. Um arrependimento verdadeiro. Porque do mesmo jeito que eles foram tão maus, perversos contra o Senhor, eles também fizeram algo que você encontra muito poucas vezes Israel fazendo. E olha que Israel já era um povo que conhecia o Deus vivo. Esses aqui, não, é um povo totalmente pagão e assim, totalmente contra Israel. E Deus mandou um profeta, como o Jonas, ir lá pregar para eles. E Jonas nem queria ir, porque era um povo que tinha ferido demais Israel. E eles se submeteram, e eles poderiam até não ter dado crédito para Jonas. Dizendo, não, ele está falando porque nós já guerreamos contra Israel, não sei o quê. Mas eles não questionavam, você não encontra um questionamento. Entendeu? Nenhum questionamento. Você só encontra arrependimento profundo. E o outro é uma definição de vitória
Já eu tenho certeza disso pela essa palavra que é Lucas 1:5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Diga comigo, sua oração foi ouvida. Ok? Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos, e se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Amo essa frase. Grande, porque ele não foi grande aos olhos dos homens, mas grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Quer dizer, Nazireu, fará retornar muitos dentre o povo de Israel, fará retornar muitos dentre o povo de Israel, o Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais e seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho. Minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir estas boas novas, e agora você vai ficar mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão em tempo oportuno. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa, e ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Primeiro, que eles eram irrepreensíveis. Ele trabalhava no templo, mas havia um problema sem solução. E é tão interessante como uma pessoa pode estar em Deus tanto tempo e ainda se assustar com as coisas espirituais. Ele teve medo. Como ele lidava com o mundo espiritual, não era para aquilo acontecer. E você vê que às vezes as pessoas estão buscando a Deus, orando a Deus, lidando com as coisas espirituais, e quando Deus começa a agir em favor delas, elas se amedrontam, elas ficam assustadas, elas até duvidam, como ele. Ele duvidou, ficou mudo porque ele duvidou, não acreditou no que o anjo estava dizendo. Por quê? Porque ele mediu a sua situação. Sou velho, minha mulher é velha, ela é estéril. Quer dizer, sabe quando você pesa mais as circunstâncias, você está orando a Deus, mas você, ao mesmo tempo, ainda tem uma dose de incredulidade? É isso que acontecia com Zacarias. Ele cumpria bem, ele era fiel, a mulher era fiel, eles eram fiéis. Mas havia um problema, que parecia que eles iam terminar seus dias sem aquela resposta. Então, às vezes, há coisas na nossa vida que você está buscando a Deus, mas o tempo vai passando e parece que você não vai viver aquilo. E de repente Deus começa a mover em seu favor exatamente a solução daquele problema. E você começa a ficar com medo, assustado, e cede a uma incredulidade. Não faça isso. Não deixa o diabo levar você a isso. Porque essa palavra vem para dizer exatamente o que aconteceu com eles. Você está orando, você está buscando a Deus. E Deus vai começar a mover coisas que pareciam que nunca mais iam ser movidas em seu favor. Ele vai começar.
Ele vai começar a fazer coisas na sua vida, que talvez você já tinha até deixado lá, de tão impossível, de tão distante, algo de longa data já, de muito tempo, algo que talvez já ficou lá atrás. Eles já estavam velhos, ela continuava estéril. Quando era jovem não engravidou, agora é velha. Ele não acreditou. Não ceda para nenhuma situação, para circunstâncias, porque Deus vai começar a mover as coisas em favor de pessoas, para operar o impossível, e que Ele vai mandar, é o que o anjo falou que mandaria para eles, algo além do que eles poderiam imaginar, algo muito grande, grande aos olhos do Senhor, grande, grande, grande. Eu li para você o que representava a figura desse novo ser. Então é algo que vai representar muito, não só na sua vida, mas na vida de pessoas, com certeza. Algo que vem para afetar poderosamente a sua vida e vai afetar outras vidas também. Então, é uma grande vitória que Deus começa agora a agir em favor de pessoas. Amém? Pegue o seu propósito. Obrigada por tudo, meu Deus. Vamos levantar ao céu agora com muita gratidão. Ó meu Salvador eterno, que alegria, obrigada por esses momentos na sua presença. Eu quero te glorificar de todo o meu coração. Eu quero agradecer o Senhor pelo privilégio de te buscar e de te servir, meu Salvador eterno. Mais uma vez nós apresentamos a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, Senhor. Eu quero pedir, mova tudo em favor do seu povo. Mova, meu Deus, as coisas em favor de cada um. Ajuda cada pessoa, meu Pai. Cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Senhor, a palavra veio, talvez a dificuldade é de perdoar, de se arrepender, ou até mesmo em crer na solução de algo que parece impossível para ela. Mas, Senhor, eu oro agora, eu clamo ao Senhor, meu Pai, nesse dia quente, nesse dia, meu Deus, em que nós estamos aqui lutando com a força da vida, pedindo ao Senhor, ó meu Deus, já quase 7 horas em jejum, no 5º jejum, em favor da igreja, em favor do fortalecimento da igreja. Fortalece a igreja, fortalece o seu povo, responda os clamores, as orações, muda situações, meu Deus, que parecem perdidas e sem saída. Cria meios, abra portas, levanta essa pessoa com poder, ajusta a vida dela, ó Deus, entra em ação agora e vá mudando completamente a vida dela, muda completamente a história dela, a família, ó meu Deus, a casa, o financeiro, a saúde, todas as pendências, as injustiças, os apertos, ó meu Deus, as situações que estão bloqueadas, Senhor, vai ajustando, vai mudando, vai curando, vai restaurando. Deus de Israel, talvez ela vive hoje algo que para ela não há nem possibilidade dela alcançar, mas o Senhor está dizendo que vai mover as águas em favor dela. O Senhor vai mover algo que é impossível, algo que é totalmente impossível, que talvez ela até já desistiu, ela abriu mão, ela até prefere esquecer, abandonar, deixar, mas o Senhor está dizendo: não, eu começo a mover em seu favor, agora eu vou mover, eu vou colocar na sua vida a vitória que pede, aquilo que tem buscado, eu farei o impossível na sua vida. Deus, eu peço nesse momento, restaura a
vidas, corações, materializa sonhos, projetos. Ó Deus, responda tudo que essa pessoa colocou diante do Senhor, tudo que ela projetou. Abre essa porta para ela, coloca nas mãos dela a solução, dá a visão que ela precisa para trabalhar em conjunto com o Senhor e as coisas serem endireitadas, elas serem mudadas. Meu Deus, se ela tem tido dificuldade de perdoar, ajuda, dê graça a ela de se arrepender em algo, reparar, consertar, dê a ela a graça que ela precisa, a força que ela precisa. Oh meu Deus, levanta ela com poder, ajuda ela a pisar nesse orgulho, ajuda ela a se humilhar diante do Senhor, ajuda ela a dar condições para o Senhor agir na vida dela. Oh Deus, ajuda ela a se aproximar do Senhor. Pai, eu não sei o que ela tem colocado diante do Senhor, mas eu te peço, responda, ajuda ela a vencer os problemas, as angústias, as batalhas, as situações que são bloqueadas. Ajuda, fortaleça, não deixa desanimar, não deixa desistir na caminhada, fortalece ela no espírito, fortaleça na fé, levanta com poder, responda as orações. Nesse quinto jejum, eu oro ao Senhor, responda o teu povo, responda a cada um, recompensa a cada um pela fidelidade, recompensa, meu Deus. Ó Senhor, eu te peço, porque não são muitos que se dispõem a buscar o Senhor. Está calor para todo mundo, muitos estão, os shoppings estão lotados, os parques estão lotados, mas não, as igrejas não estão lotadas, infelizmente. Mas aqui tem um grupo, um remanescente que te busca. Ó Senhor, um remanescente que luta, que não olha para calor, não olha para dificuldade, para os obstáculos, que não olha, meu Deus, para lado nenhum, mas se submete ao Senhor. Pai, o povo que clama, o povo que tem jejuado, que tem lutado, eu te peço, responda esse povo, meu Deus. Fala isso com Deus. Deus, me responda nesse quinto jejum. Eu preciso de uma saída, eu preciso de socorro, eu preciso de uma libertação. Me responda hoje, Deus. Use esse momento que você está na presença de Deus, porque Deus está olhando isso. Inclusive muitos cristãos que poderiam estar aqui, ele não acha difícil sair no sol quente e ir para o shopping ou ir para o parque, mas ele acha difícil vir para a igreja. Mas você está aqui com calor, com fome, cansado, e você está buscando a Deus, e você pode lançar mão disso e dizer: Deus, eu estou na tua presença, o meu prazer é te buscar. Eu te peço, me responda as minhas orações. Oh meu Deus, eu estou usando a minha vida para te invocar, então me responda. Eu preciso de socorro na minha vida. Fortaleça o teu povo, meu Deus, para clamar ao Senhor. Ajuda cada um a orar e lutar sem desanimar. Um povo forte e determinado, que não se curva diante dos obstáculos. Em nome de Jesus, vamos estender as nossas mãos para a direção onde nós precisamos da ação de Deus, e vamos mostrar a Ele: Senhor, haja lá, meu Deus. Eu preciso que o Senhor haja naquele lugar. Fala com toda a força: haja, Senhor, haja na minha casa, no meu trabalho, haja agora, meu Pai, na minha família, haja no meu casamento, haja no meu trabalho, na minha vida econômica, financeira, profissional. Haja, meu Deus, é o que eu te peço. Haja, Salvador eterno, para a glória do teu nome. Visita lá e muda as coisas. Fala com Ele, endireita tudo que está torto, desamarra, me dá resposta. Eu invoco o teu nome hoje
Mostra a sua dependência, Senhor. Nós dependemos do Senhor, nós confiamos no Senhor. A nossa dependência tem sido colocada, depositada no Senhor, e nós pedimos, com a força da nossa vida, muda essas situações que ainda não foram mudadas. Muda as famílias, os cônjuges, os filhos, as questões financeiras. Muda, meu Deus, transforma radicalmente. Visita esse lugar, esse coração, essa situação, essa questão agora, e nos responda para a honra e a glória do teu nome, meu Deus. Responda agora, para que o teu nome seja glorificado. É isso que você tem que dizer, meu Deus. É para que o teu nome seja glorificado hoje e sempre. Para que o teu nome seja, eu vou glorificar o teu nome. Opera esse impossível na minha vida. Em nome de Jesus, opera, Jesus, o impossível na vida de cada um. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Oh, meu Pai querido, muito obrigada por tudo. Nós te amamos e te glorificamos. É maravilhoso estar nesse propósito, invocando o teu nome, porque nós sabemos o que estamos fazendo, em quem temos crido. Oh, meu Deus, nós sabemos que essa atitude de fé nos leva a lugares altos. Muito obrigada. Obrigada pelas vitórias do teu povo. Obrigada por essas horas. Obrigada por todos os milagres. Obrigada pela materialização de todos os projetos de conquistas. Obrigada, meu Deus. Nós concordamos com todas as orações que foram feitas durante todo esse dia. Nós ligamos aqui na terra para que sejam ligadas no céu, meu Pai. E nós desligamos todas as situações adversas aqui na terra para que sejam desligadas no céu. E determinamos milagres, o impossível na vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.